Graça e paz, meus irmãos. Bom dia a todos. Eu louvo a Deus pela forma como Ele já vem conduzindo todo esse nosso culto, os nossos atos até aqui. Observando desde a primeira oração que o pastor Eduardo fez, agradecendo a Jesus por ter nos livrado da escravidão, ouvindo os cânticos que o Tiaguinho ministrou com o nosso ministério de música, não foi em vão. Algemado por um peso, Jesus tocou a gente, livrou a gente. Glória a Deus. Ouvindo o coral falar sobre o Cordeiro de Deus, que é a tônica do Êxodo, a tônica da mensagem dessa manhã. Ouvi o milagre, ou os milagres que o pastor Eduardo citou aqui, da Pietra e do Carlos Eduardo, que estão no meu sermão, inclusive, escritos, os nomes de vocês. Aponta, ajuda muito na exposição da palavra nessa manhã. Vocês vão lembrar que no domingo passado nós fizemos uma inversão dos nossos sermões. E o sermão de hoje, de manhã, que está no Salmo 114, eu intitulei como o Êxodo, a libertação de tudo o que escraviza a gente. Mas antes de ler, antes de explicar e aplicar esse texto, eu preciso pensar com vocês que é importante a gente lembrar que no domingo passado, o missionário Danilo, não sei quantos de vocês assistiram a preleção aqui ou assistiram o vídeo em casa, que inclusive foi uma bênção para todos nós. Nós vamos lembrar que o Danilo introduziu esse conjunto de salmos que compreende aí do Salmo 113 até o Salmo 118, como uma espécie de cânticos que eles usavam na Páscoa anual como uma forma de rememorar, refrescar a memória e glorificar a Deus pelo extraordinário livramento que aconteceu na história do povo de Israel, conhecido como Êxodo. Lembram? Lê esse conjunto de salmos, do Salmo 113, exposto na semana passada, até o Salmo 118, é entender que este foi o evento que marcou a história do povo de Deus, e nós não podemos olhar para o Êxodo simplesmente como um evento qualquer. Se você se perguntasse hoje pela manhã, qual é a implicação do Êxodo na vida do povo de Israel e na minha vida? Se você fosse dissertar sobre isso, se você fosse colocar num papel quais são as implicações, como isso afeta a sua vida nos dias de hoje, nós só conseguimos, por exemplo, compreender o Salmo 113 no domingo passado, depois de perceber que as expressões efusivas de louvor do salmista nesse texto eram uma forma deles manterem as expressões, a sua memória viva, ano após ano, nessas comemorações, quanto ao que Deus fez por eles no evento do Êxodo, de modo a não caírem no esquecimento espiritual e retornarem às práticas do Egito, como muitos fizeram. Acreditem, meus irmãos, apesar do evento do Êxodo ter sido grandioso, apesar do evento do Êxodo ter sido sobrenatural e libertador, alguns, por não fazerem esse exercício de rememorar o que Deus fez naquele dia, em algum momento preferiram retornar às migalhas e à opressão do Egito. Isso se aplica sobre nós também. O fato é que quando nós não rememoramos os grandes feitos do Senhor, certamente nós tornaremos candidatos que vão preferir as migalhas e a opressão do Egito em vez da libertação e do favor de Deus. Por incrível que pareça, no meio do povo de Deus tem muita gente preferindo as migalhas do Egito e a opressão do Egito. A título de revisão aqui, para a gente conectar com o Salmo 114,
o povo de Israel foi estimulado por meio do salmista, primeiramente, a rememorar que eles deveriam louvar apenas o nome do Senhor, para que não se vissem novamente adorando outro nome. Ele expressa isso no verso 1 do Salmo 113, quando ele diz: aleluia, louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Adorar outro nome significava se colocar sobre o governo de outro Deus e, portanto, desobedecer todos os demais mandamentos ordenados ali. Não era à toa que o primeiro mandamento era: não terás outro Deus diante de mim. Em segundo lugar, nós ouvimos na semana passada que eles foram rememorados a confiar num Deus que é eterno, para que eles não se vissem tendenciosos a desanimar com as circunstâncias da vida presente. Verso 2 ele dizia isso: seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Em terceiro lugar, eles foram rememorados a confiar num Deus que é dono de todas as coisas, para que eles não se preocupassem com os desafios do amanhã. Salmo 113, verso 3. Do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. Em quarto lugar, eles foram rememorados a confiar num Deus soberano, como nós cantamos aqui, para que não se vissem tentados a confiar em outros governos e nações. Verso 4 diz isso: o Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Em quinto lugar, eles foram rememorados a confiar num Deus que é transcendente e imanente. Lembram que ele disse isso para a gente? Para que eles não se vissem tentados a se sentir abandonados na caminhada da vida. Versos 5 e 6 dizem isso para a gente: quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. E em último lugar, eles foram rememorados por meio daquele salmo, pela expressão efusiva de louvor do salmista, a confiar num Deus que traz ordem ao caos, que traz vida aonde há morte, que traz libertação aonde há opressão, para que eles não se vissem tentados a buscar salvação a partir deles mesmos ou de outros. Ele mostra isso nos versos 7 e 8. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-los sentar-se com príncipes, com os príncipes do seu povo. Dá um lar à estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. E ele termina o Salmo 113, abrindo esse bloco dizendo: aleluia. Aleluia é a forma de introduzir o Salmo 114. Depois dele fazer esse exercício de memória de tudo que foi feito na trilha do Êxodo, ele termina o Salmo se curvando diante do Senhor, o seu Salvador, o seu Libertador, dizendo: aleluia. Por isso eu disse no início que se nós não tivermos a compreensão do que foi o Êxodo para aquelas pessoas, nós não compreenderíamos o que o Êxodo é para nós. Uma vez que a gente fez essa revisão, agora a gente pode ler o Salmo 114 com uma importante informação de que dentre todos esses salmos, do Salmo 113 ao Salmo 118, esse aqui é o único salmo que cita especificamente o evento do Êxodo e nos convida a continuar rememorando o que o Êxodo significou para eles e como isso afeta a nossa vida, como isso se aplica a nós. Vamos ler o Salmo 114. Emendando com a expressão de louvor, com a interjeição aí do salmista no Salmo 113, ele termina dizendo: aleluia. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó saiu do meio de um povo de língua estrangeira, Judá tornou-se o santuário de Deus, Israel o seu domínio. O mar olhou e fugiu, o Jordão retrocedeu, os montes saltaram como carneiros, as colinas como cordeiros. Por que fugir, ó mar? E você, Jordão, por que retroceder? Porque vocês saltaram como carneiros, ó montes, e vocês, colinas, por que saltaram como cordeiros? Verso 7, ele diz: estremeça na presença do soberano, ó terra, na presença do Deus de Jacó, porque ele fez da rocha um açude e do rochedo um manancial.
A primeira lição que nós aprendemos aqui lendo o Salmo 114, a partir de uma perspectiva do êxodo para o povo de Israel e como isso nos afeta, é que nós somos convidados a rememorar que nós fomos libertos de um governo humano opressor e passamos a desfrutar de um governo divino protetor. Graças a Deus por isso. Só essa tese já deve provocar no nosso coração efusão, louvor de gratidão ao Senhor. Porque o êxodo significou para nós que nós fomos libertos de um governo humano e nós passamos a desfrutar de um governo divino protetor. Veja o que dizem os versos 1 e 2. Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, de língua estrangeira, Judá se tornou o que, meus irmãos? O seu santuário e Israel o seu domínio. O salmista aqui estava rememorando o seu povo que quando Deus interviu sobrenaturalmente naquele momento da história, todos aqueles que o ouviram e obedeceram, saindo do Egito, não estavam mais sob o domínio opressor de um homem que se colocou como uma espécie de divindade sobre aquela nação. Era como o faraó se via, como Deus sobre todos os deuses. Deus aqui se manifesta na história dizendo: eu sou o dono desse povo. Deus se manifesta como o novo governador, o eu sou o que sou, que era o seu libertador. Eles estavam livres da linguagem que era estranha à linguagem de Deus. Eles não precisavam mais seguir os costumes da cultura pagã. Eles não precisavam mais acordar com a ameaça do barulho dos chicotes do Egito que os oprimia em nome dos desejos egoístas e desordenados do seu antigo governador. Uma vez que confiassem exclusivamente no Deus que os tirou do Egito, eles poderiam agora desfrutar de um relacionamento de intimidade e de um relacionamento de proteção. O grande eu sou havia olhado para eles e conforme a promessa feita a Abraão lá atrás, ele se manifestou na história de forma sobrenatural, de forma libertadora, de forma esplendorosa e mais uma vez misericordiosa. Ele resgata o seu povo de um relacionamento opressor para um relacionamento protetor. Que bênção é para nós saber que nós fomos resgatados de um relacionamento humano opressor e agora fazemos parte de um governo divino que é protetor e libertador. O êxodo precisava ser relembrado por esse povo como um evento único que trouxe sobre eles um novo governo em todas as perspectivas da sua vida. Pensando nessa época que nós temos falado tanto de governo, eu tentei fazer uma pesquisa para saber até que ponto, até que dimensão essa perspectiva do governo foi afetada na história do povo de Israel e como isso nos afeta. Na dimensão política, o êxodo tem um significado, sabia disso? Na dimensão política, Deus transformou a política governamental que aprisionava o seu povo baseado numa política de ódio, de exploração e discriminação em uma nação livre para expressar o ideal do governo de Deus entre as nações. Parece com que tentam roubar de nós nos nossos dias. Na dimensão econômica, Deus transformou o trabalho escravo num privilégio de conceder ao seu povo, na sua própria terra, a oportunidade de lidar com um sistema econômico no qual os seus recursos agora fossem utilizados de forma redentora, demonstrando dependência, demonstrando gratidão e contentamento em Deus e, consequentemente, generosidade para com o seu próximo. Na dimensão social também, o êxodo nos afetou. Na dimensão social, Deus transformou o seu povo, tirando-os desse intolerável inferno de sofrimentos e levando-os para a inauguração de uma sociedade na qual a limitação do poder governamental, o respeito pela vida humana e pelos direitos fundamentais, a paixão pela justiça social, fossem feitas agora com bases em documentos. Embora, infelizmente, a sua história pós-êxodo fosse mostrar um rápido declínio dos ideais de aliança no Sinai. Na dimensão espiritual também o êxodo afetou o povo de Deus e nos afeta. Na dimensão espiritual, o êxodo é a vitória
de Yahweh sobre o Egito, não apenas na esfera socioeconômica e política, mas essencialmente espiritual, quando Deus exerce o seu julgamento sobre todos os supostos deuses do Egito. Christopher Wright, no seu livro A Missão do Povo de Deus, diz o seguinte sobre o governo de Deus: Deus redimiu toda a nação israelita, tirando-a do Egito. E Deus assim o fez com um propósito claro, para que eles fossem seu povo, comprometidos com ele por meio de uma aliança, conhecendo como Yahweh e servindo como sacerdócio santo no meio das nações. Israel foi redimido para cumprir a promessa que Deus havia feito a Abraão, de que todas as nações da terra encontrariam bênção por intermédio de seus descendentes. Israel foi redimido por uma razão. Ele tinha uma missão no mundo, como o povo que Deus redimira para si mesmo, para a sua glória e para a sua missão. Meus irmãos, quando nós passamos a entender o impacto do êxodo sobre a nossa vida, nós passamos a entender e viver sob a perspectiva de um governo que nos liberta de tudo aquilo que nos escraviza. A pergunta que nós precisamos fazer é: todas essas dimensões que foram citadas aqui da nossa vida já são governadas pelo Senhor? A dimensão espiritual é governada pelo Senhor? A dimensão social na sua vida é governada pelo Senhor? A dimensão econômica, como você lida com os seus recursos, é governada pelo Senhor? A dimensão política, como você enxerga a história do governo de Deus, a sua mente é governada pelo Senhor? A pergunta que precisamos fazer é essa. Quando o Senhor governa integralmente a nossa vida, o que acontece conosco? O nosso intelecto, ele é afetado à medida que nós levamos cativo todo o nosso pensamento à obediência de Cristo. As nossas emoções, à medida que nós abstemos cada vez mais das paixões carnais. A nossa vontade, à medida que Deus é quem efetua em nós o querer como realizar segundo a sua vontade. O nosso espírito, à medida que nós nos preocupamos com as coisas de Deus e aperfeiçoamos o nosso temor a Ele. O corpo físico também é afetado, à medida que reconhecemos que Ele é o meio pelo qual o Espírito Santo atua através de nós nessa vida, e por isso nós cuidamos do nosso corpo. O governo de Deus precisa nos afetar por completo. Só você pode responder isso. Você é afetado integralmente pelo governo de Deus? Você já deixou o governo do Egito e permitiu com que o governo desse Deus Todo-Poderoso assuma todo o controle da sua vida? Se o Senhor não nos governa, possivelmente ainda não fomos libertos do governo humano e opressor do Egito. Se o Senhor não nos governa, nós não podemos dizer que somos santuário dele, como ele afirma nesse primeiro verso aqui. Segunda lição que nós aprendemos lendo o Salmo 114, por uma perspectiva do Êxodo, que foi importante para o povo de Israel e que afeta a nossa vida também, é que agora nós fomos libertos das perspectivas humanas e passamos a enxergar pelas perspectivas do Criador. A sua visão muda, a sua cosmovisão muda. Você deixa de enxergar as coisas pela perspectiva terrena e passa a enxergar as coisas pela perspectiva espiritual. Veja o que diz os versos 3 a 6. O mar viu isso e fugiu. O Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeirinhos de rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, por que saltais como carneiros, e vós, colinas, como cordeiros de rebanho? Perceba aqui que a forma como o salmista descreve esses elementos revela a maneira como o evento do Êxodo impactou a sua forma de ver o mundo a partir da perspectiva do Criador. Perceba aqui que essa linguagem poética, que esse floreio das suas palavras demonstra para ele a corrida e as emoções causadas pela chegada do Criador com a sua corte terrestre naquele lugar. A linguagem do mar fugindo, do Jordão tornando atrás, dos montes saltando como carneiro, pode parecer bem estranha para nós nesses dias, mas para ele não é.
Essa linguagem para o salmista, embora seja poética, é uma linguagem muito viva, porque mesmo que ele não tenha visto esses elementos diante dos seus olhos, como também nós não os vimos, esse evento tem sido reavivado pela memória das suas gerações. Ele tem sido ensinado a olhar para a perspectiva da vida a partir das lentes do Criador. Fiquei pensando em uma época aí do debate, que voltou esse debate do evolucionismo e do criacionismo, que está novamente aí no palco. Talvez seja a responsabilidade nossa, enquanto pais, oxigenar o coração dos nossos filhos com textos bíblicos que falam do Criador e da sua criação. Nós precisamos mostrar isso para essa sociedade pós-moderna. E precisamos ensiná-los que o Criador domina toda a criação com a mesma voz que Ele usou para criá-la. E por isso, eventos como o evento do mar, eventos que parecem ser extraordinários para a gente, não devem ser estranhos aos nossos ouvidos. Quando o salmista fala com entusiasmo e essa veracidade sobre os eventos extraordinários da trilha do Êxodo, tais como o mar que se abriu, você vai lembrar que são vários, o alimento que caiu do céu, as colunas de fogo e de nuvem como prova de sua proteção e orientação. Ele está instigando o seu povo a lembrar que o Criador não só fez milagres extraordinários, como Ele poderia novamente fazer esses milagres a qualquer tempo, quando Ele quisesse. O Deus que abriu o mar, meus irmãos, é o mesmo Deus que, segundo a sua vontade, continua curando do câncer ou de qualquer outra enfermidade, como fez com o pastor Eduardo. O Deus que abriu o mar é o mesmo Deus que curou a Pietra. Fiquei também muito emocionado, pastor, em ver a Pietra cantando no Zoe sexta-feira ali na frente. Que milagre! Como não acreditar num Deus que abriu o mar? Isso não deve ser estranho a nós que enxergamos a vida por uma perspectiva do Criador. Isso deve ser muito familiar a nós. Isso deve ser normal aos nossos olhos e ao nosso coração. O Deus que abriu o mar é o mesmo Deus que guardou o Carlos Eduardo nas últimas semanas. É o mesmo Deus que deu filhos a pessoas estéreis nessa igreja. É o mesmo Deus que tirou mortos espirituais como nós da sepultura para o seu trono de glória. Você quer maior milagre que esse? Ser tirado da sepultura para o trono de glória? Quase que como uma criança afoita aqui, pela sua fácil criatividade e pureza, o salmista usa a poesia, descrevendo os elementos da obra da criação tão vivos, de forma que o grande mar vermelho e o rio Jordão se reduzem e se curvam diante do seu Criador. Essa perspectiva do Êxodo, meus irmãos, nos ajuda a enxergar a vida pela perspectiva espiritual e não mais terrena, pois nós passamos a ver como tudo nesse mundo está debaixo do domínio de Deus. Pensando pelas lentes humanas, parece que era muito mais fácil retroceder com um mar daquele tamanho na frente, né? Imagina, você tem que levar sua cabeça para lá. Imagina lidar com um mar daquele tamanho na sua frente. Pensando pela perspectiva de Deus, nós somos convidados a colocar o pé no mar, não olhando para o mar, mas concentrados no poder criador e mantenedor do dono do mar. Isso muda tudo. A forma como você enxerga a vida. Pedro passou por isso, lembra? Pedro também teve um desses episódios com o mar. Enquanto ele esteve olhando para a autoridade do dono do mar, ele se manteve andando sobre as águas. Quando ele saiu dessa perspectiva, o que aconteceu com ele? Ele afundou. Eu lembro da crise de fé, já contei isso uma vez lá no nosso retiro de um dos meus filhos. Um deles chegou para mim e disse: pai, eu não consigo ver o que o Senhor diz ver. Prepare-se para a crise de fé dos seus filhos. O Senhor fala, o Senhor canta, o Senhor prega e parece que vê algumas coisas que eu não consigo ver. Eu não consigo ver, pai. A minha resposta foi dizer para um deles que a fé que é dada por Deus não está relacionada
com aquilo que nós vemos, e sim como nós vivemos. Uma vez que nós vivemos, uma vez que nós nos dispomos a colocar o pé no mar, olhando para a autoridade do dono no mar, a gente começa a ver. É assim que funciona a lente espiritual. Não é sobre ver, é sobre viver. Uma vez que eu vivo, eu vejo. Hebreus 11 reforça isso. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. 2 Coríntios 5:7 também reforça isso. Porque nós vivemos por fé e não pelo que nós vemos. Consegue entender o impacto do êxodo sobre a história do povo de Deus que se estende a nós? Nós fomos libertos dessa perspectiva terrena e passamos a enxergar a vida agora por uma perspectiva espiritual. A terceira e a última lição que nós aprendemos aqui lendo o Salmo 114, a partir da perspectiva do Êxodo, que se aplica também a nós, é que agora nós fomos libertos da secura espiritual para levar água abundante. Veja o que dizem os versos 7 e 8. Estremeça na presença do soberano, ó terra, na presença do Deus de Jacó, porque ele fez da rocha um açude, e ele fez do rochedo uma fonte. Meus irmãos, uma vez que o seu povo esteve por um longo período de secura espiritual, aproximadamente 400 anos, e agora provou do Deus que converteu a rocha em lençol de água e em manancial, Israel agora é responsável para levar água aos desertos espirituais daqueles que vivem o caos. É responsabilidade de Israel. É nossa responsabilidade. Essa é a missão de Israel. Essa é a missão do povo de Deus expressa nesse salmo. Gritar ao mundo que o Deus de Israel fez da rocha um açude, um manancial, era a forma do povo de Israel não só rememorar o milagre da salvação em todas as áreas de sua vida, mas anunciar que Deus poderia fazer aquilo sobre todo aquele que reconhecesse que o Deus de Israel era o único e o suficiente Salvador e mantenedor de suas vidas. Quem sabe o que é ter sede física aqui? Sede mesmo. Alguém já passou muita sede? Uma situação que você teve muita sede e que não tinha naquele momento aquela água geladinha que você queria tomar, nem a água natural. É muito ruim passar sede. É muito doloroso para o corpo passar sede. Isso afeta até a nossa mente. Quem sabe o que é ter sede física, sem dúvida não pode ficar indiferente quando vê o outro passando sede. É isso que a gente aprende aqui. Da mesma maneira deveria acontecer com aqueles que se dizem ter bebido da água viva. Ler o Salmo 114 sob a perspectiva do Êxodo era uma forma de lembrar que alguém um dia os libertou da secura espiritual e glória a Deus por isso, para que eles agora levassem água abundante aos desertos espirituais que o pecado promoveu na dimensão da humanidade. Deixa eu te falar uma coisa, tem muita gente aí nos seus desertos espirituais. E uma vez que nós, que provamos dessa água viva, abundante, desse milagre de um Deus que transforma uma rocha em um manancial, agora é a minha vez e a sua vez de comunicarmos isso a essas pessoas. Como eu lhe disse, já passou sede? Recebeu da água viva? Você não pode ficar indiferente diante de tantas outras pessoas que vivem esses desertos espirituais. Essas pessoas não estão muito longe de nós. As pessoas estão aqui. Essas pessoas estão nas nossas famílias. Essas pessoas estão no nosso trabalho. Gente que não conhece essa perspectiva espiritual. Gente que não vive sob a perspectiva do governo de Deus. Gente que ainda não provou dessa água viva e abundante. Isaías 55:10 diz assim: como a chuva e a neve descem dos céus
e não voltam para ele sem regarem a terra e fazem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Na história do grande eu sou, meus irmãos, que ainda está em voga, nós agora somos os responsáveis para levar água viva e abundante àqueles que vivem nos desertos espirituais que antes nós vivíamos. Eu rogo ao Senhor, para que assim como o Êxodo foi um evento divisor de águas na vida do povo de Israel, ele também seja na nossa como o Israel de Deus. Que lembremos e vivamos de forma redimida, primeiro, como pessoas que já foram libertas de um governo humano opressor e passamos a desfrutar de um governo divino protetor. Segundo, como pessoas que já foram libertas das perspectivas humanas, terrenas, e passaram a enxergar a vida pela perspectiva divina e espiritual. E por último, como pessoas que já foram libertas da secura espiritual e estão empenhadas em levar água abundante àqueles que ainda vivem em seus desertos espirituais. A gente não pode ler o Salmo 113, 114, 115, 116, 117 e 118 sem entender o que está acontecendo no coração dos nossos irmãos. Como o Êxodo afeta a vida deles e como o Êxodo afeta a nossa vida. Eu pensei numa música que tem cara de Êxodo, que não dá para a gente cantar olhando para o teto, porque ela também traz a história da libertação sobre a nossa vida. E eu quero terminar com vocês esse período, juntamente com o Ministério de Louvor, cantando o nosso salmo, o salmo da nossa época, que expressa essa mensagem do Êxodo. Rogo ao Senhor para que você cante essa música, ou que você prepare o seu coração nessa semana para cantar essa música, diante dessa perspectiva que foi exposta aqui, do Êxodo que nos liberta de tudo aquilo que nos escraviza. Quero lhe convidar a se colocar em pé, por gentileza, e nós vamos cantar agradecendo ao Senhor, porque Ele nos livrou, a música Redenção. Retorno da bateria. Tem palmas aí? Os salmos falam sobre essas palmas, viu? Vai. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa me tornou. Olha o governo de Deus sobre a sua vida. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou. Graças a Deus, nos revelou.
O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me dou. Ele nos livrou do Egito. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render. Curve-se ao governo de Deus. Tudo entregar, vou me render. Aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render. Aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render. Aos seus pés vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Celebre o Senhor. Vou Celebre a sua libertação. posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança e louvor, graça e paz nos revelou. Se os montes, o mar e toda a criação se curva diante do Criador, quem somos nós, feitos à imagem e semelhança dele, para não nos curvarmos? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós respondamos como pessoas que foram redimidas. Que a nossa mente, que as nossas emoções, que as nossas prioridades, que a nossa agenda seja a agenda de Deus. Que a graça de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco hoje e até que Ele volte para nos buscar. Amém. Ah